Bem-vindos ao meu canal, estou de volta em 2025. Infelizmente eu não consegui fazer os vídeos do final do ano, muita loucura aqui acontecendo na minha carreira, muita coisa nova, vídeos novos sendo lançados e muita tumulto. E acabou que eu não tive tempo de sentar aqui e fazer um vídeo para vocês falando sobre política, né? Estou de volta aqui, começando esse ano passando frio aqui em Lisboa, mas muita coisa acontecendo, né? Muitas novidades, o mundo mudando. 2025 é um ano que promete muita coisa, muita mudança, muita coisa boa e muita coisa ruim, né? Principalmente falando de geopolítica. Não tenho acompanhado muito de perto as coisas que estão acontecendo no Brasil para não ficar mal-humorado. Para ser sincero para vocês, eu tento, tá? Eu tento acompanhar na medida do possível, só que é tanta desgraça que eu preferi, nesse último mês de dezembro, me ausentar um pouco do X. Vocês devem ter percebido que eu não postei nada nesses últimos dias, nos últimos 15 dias. Opa, fez um barulho aqui. Nem entrar no X eu entrei, né? Foi tudo assim, eu só tive lendo algumas coisas, mas não postei absolutamente nada. Não fiz vídeo pro meu canal do YouTube, não fiz vídeo pro meu canal do Holograma Histórico. Deu uma repaginada na minha vida de youtuber, porque eu queria começar 2025 com outras funções e outras finalidades, né? Que não sejam as mesmas que eu vinha fazendo. Então, esse mês eu aproveitei para reestruturar tudo, minha carreira de artista e minha carreira de youtuber. Vamos lá. Então, o que aconteceu? Eu tive esse final de ano para avaliar muita coisa que está acontecendo, né? Principalmente sobre geopolítica mundial, que estão acontecendo algumas mudanças bem interessantes e bem radicais, né? Que pode trazer muita coisa boa para nós, aliás, os brasileiros e todo o mundo, né? Mas ao mesmo tempo, há sempre aquela ponta de preocupação, né? Porque geopolítica é uma coisa muito difícil de ser entendida, né? Porque existem muitos planos que são acobertados e ocultos da população, e você fica tentando descobrir o que realmente está por trás. Né? É complicado entender geopolítica. Mas vamos lá, né? Eu acho que o grande momento desse ano que começou e a pretensão das promessas e, né, de tudo que a gente está almejando para que 2025 seja um ano melhor, vai aparecer a partir do momento que o Donald Trump, a esperança está toda nele, como sabem, né? Donald Trump assumir a presidência americana. Isso vai enfatizar muitas coisas boas, vai trazer muitas mudanças para o mundo, né? Principalmente sobre a geopolítica. É lógico, né, que isso vai acontecer, porque está todo mundo na expectativa, inclusive o governo brasileiro, esperando que ele tome as decisões para saber qual a postura que o governo brasileiro vai tomar a partir disso. Né? E assim está no mundo todo. Né? Mas eu vou fazer algumas previsões aqui de análise que eu tenho feito já ao longo dos anos, mas essa previsão que eu tenho são mais recentes, assim, de tantas coisas que eu tenho escutado, política aqui na Europa, e outras coisas que eu tenho filtrado e tentado analisar com mais calma. Esse mês que eu não fiz praticamente nada sobre política. Também não escrevi nenhum livro, eu praticamente parei tudo. A única coisa que eu fiz foi mexer com a minha carreira artística, que eu estou lançando os vídeos, e foi só. Sobre outras coisas eu praticamente tirei um mês de férias. Né? Então vamos a isso. Eu acho que existem duas situações bem interessantes para serem avaliadas. Primeira é a guerra de Israel. Né? Eu não sei se vocês acompanham, mas quando o Trump foi presidente americano, o Trump esteve lá no Muro das Lamentações, fez
altas declarações de amor ao Netanyahu. Então é óbvio que o Donald Trump vai estar do lado de Israel. É óbvio que Donald Trump vai fortalecer as amizades com Netanyahu, e isso para o Oriente Médio vai ser muito importante, vai ser uma mudança, porque assim, o Israel já é muito forte, né? Como que eu vou falar? Em autodefesa. Ele já é um país que todo mundo sabe o poder bélico que eles têm e a inteligência de exército que eles têm, né? Então, Israel já é fortalecido. Mas os vilões da história sempre se sentem que merecem a oportunidade de tentar derrubar Israel, né? É o que vem acontecendo nessa guerra que não termina nunca. O que eu acho que vai acontecer? Quando o Donald Trump fortalecer a amizade dele com Israel e Netanyahu, ele não vai tomar atitude de combate nenhuma, é óbvio. A única coisa que ele vai fazer é declarar o lado que ele está. Isso, para um bom entendedor, isso basta, né? Assim que ele declarar o apoio dele a Israel e a Netanyahu, as pessoas opositoras têm que tomar uma posição. Se eles enfrentarem Israel, estarão enfrentando os Estados Unidos também. E ninguém quer isso, né? Então eu acho que essa solução vai ser assim, rápida, e essa sangria será estancada instantaneamente assim que o Donald Trump assumir a presidência americana. Então essa guerra de Israel, pelo menos durante os 4 anos de mandato do Donald Trump, vai ser pelo menos estagnada. É o que eu penso. Segundo ponto importante é a guerra com Putin, né? O que vai acontecer ali? Eu acho que, da mesma forma que também o Trump já tinha feito esses acordos com o Putin, não que eles, eu não sei dizer para vocês se eles são grandes amigos, mas eu tenho uma teoria de que o Donald Trump ele é um excelente negociador. Então, eu acho que o Zelensky, da Ucrânia, ele vai acabar tendo que entregar os pontos. Por quê? Apesar da guerra e das perdas que já tiveram dos dois lados, tanto o Putin como o Zelensky, quem descumpriu um contrato foi o Zelensky, né? As pessoas... Não estou defendendo um lado ou outro, tá, gente? É só para vocês entenderem a realidade. Foi feito um acordo entre a Ucrânia e a Rússia, e quem descumpriu o acordo foi o Zelensky. Então é isso que o Putin reivindica, né? Ele reivindica o cumprimento do acordo. Só que isso já passaram rios de águas aí, e nada se resolveu, e acabou virando essa guerra horripilante, né? O que acontece? Eu acho que o acordo vai vir por parte do Putin, com o apoio dos Estados Unidos, e quem vai pagar o pato vai ser a Ucrânia. Eu acho que a reivindicação do Putin, porque assim, aparentemente, o que o Putin não quer e o que ele reivindica é que ele não quer perder o contato direto com a própria Europa. E como vocês sabem, ali em Kiev, naquele porto de Kiev, é onde tem a passagem ali para Rússia com ligação à Europa. Então o que acontece? O Zelensky, ele descumpriu o contrato e ele praticamente queria muito mais dinheiro para passar os gasodutos ali da Rússia para a Europa. E ele impediu isso, explodiu os gasodutos, e foi daí que deu tudo essa origem da guerra, né? Então eu acho que o acordo vai ser feito com base nisso aí, a Rússia reivindicando aquele pedaço de terra para poder passar
para ter essa ligação direta com a Europa, sem ter que fazer ligações e pagar pedágio para a Ucrânia. Vai ser isso, eu acho que vai ser esse acordo, e quem vai pagar o pato pelo erro vai ser a Ucrânia, infelizmente, né? Sempre alguém paga o pato, né? Mas é um país menor, que já perdeu o apoio da Europa e vai perder o apoio americano. E para que a guerra seja extinta, eu acho que vai ter esse acordo muito em breve, assim que o Donald Trump assumir o governo dele no dia 20. Acho que vai ser uma das primeiras prioridades dele é acabar com essas duas guerras. Eu tenho quase certeza disso. Terceiro ponto. Terceiro ponto importante, e aí já mexe diretamente com a América Latina, é o nosso queridíssimo Maduro. O Maduro vai sofrer uma consequência, como é óbvio. O Donald Trump já disse isso, falou assim, você não é o presidente eleito, você perdeu as eleições e você tem que entregar a presidência ao verdadeiro presidente, que foi o que ele diz que perdeu as eleições. Infelizmente eu nem lembro o nome dele, mas é isso. O Trump já disse isso, que ele não considera o Maduro o presidente da Venezuela. Isso é muito grave para o próprio Maduro. Diretamente, isso vai influenciar muito o Brasil, né? Porque, como vocês sabem, esse Maduro e o nosso queridíssimo Lula, eles têm uma amizade que vive a troncos e barrancos, né? Uma hora é um lambe e assopra, um declara guerra ali, vou invadir. O Maduro é doido, né? Já disse que vai invadir o Brasil. E o Lula nem responde, ele sabe que é fogo de palha, que não vai acontecer nada ali. E por mais que o poder bélico da Venezuela é grande, ele não é suficiente para assustar o Brasil, né? O Brasil é um país continental e enorme, tem apoio de vários outros países. O Maduro não seria doido de fazer uma idiotice dessa, né? Mas fica aí o aviso para o Maduro diretamente do Donald Trump, né? Tipo, entregue o cargo ao verdadeiro presidente. Foi um recado direto. E eu acho que pode acontecer umas coisas mais perigosas ali naquela região, né? O Trump já disse que vai mandar os navios dele para aquela região ali da Venezuela e vai pressionar. Eu acho que ele vai pressionar muito. Pode ter uma sequela foi boa. Uma sequela perigosa para a região, né? Isso pode trazer violência, né? Pode trazer guerra ali para aquela região, ou pelo menos não que venha do Donald Trump, porque o que o Donald Trump vai fazer é reivindicar. Quem pode fazer o sangue jorrar é o próprio Maduro. Vai usar as pessoas como escudo, né? Porque é o que eles sabem fazer, né? A esquerda adora fazer isso. Não tem o que fazer, colocam as buchas de canhão na frente para defender a cara bonita deles, né? É isso que vai acontecer, com certeza. E espero que seja uma coisa rápida e que se resolva de uma forma pacífica, né? Vamos tentar, né? Vamos pensar nisso, né? Que 2025 traga soluções práticas e sem o menor gota de sangue derramada, né? Que seja tudo feita de uma forma pacífica. Acho difícil, porque geralmente os ditadores, como o Maduro, não querem descer do pódio de hipótese alguma. Eles não saem do trono, né? Eles querem ficar ali sendo o reizinho da mamãe, né? Não vai acontecer. Qual a consequência disso tudo que eu disse até agora, essas três guerras, essa geopolítica estranha, né, com relação ao Brasil? O Brasil, felizmente ou infelizmente, o Brasil sempre foi esse país que é a água morna, né?
não faz diferença. Não, não faz diferença entre as guerras, eu estou dizendo, tá? A postura do Lula e pouco importa para essas pessoas, né? Porque, primeiro, o Brasil não tem poder bélico. Segundo, é um país grande que é um celeiro só, né? O Brasil é o celeiro do mundo, né? Não tem um poder bélico, não assusta as pessoas, né? Nunca foi assim. Tanto que o Maduro desafiou o Lula várias vezes, né? Que, tipo, é um anão desafiando um gigante, né? Mas por quê? O Brasil sempre foi um país que poder bélico e sobre geopolítica de guerra, o Brasil sempre se manteve ausente e sempre com uma postura mais pacífica. A própria postura do Lula sempre foi essa, né? Apesar dele errar muito, né? Tá do lado errado várias vezes, principalmente nessa última tentativa de governança dele, ele errou muito, né? Principalmente no que se diz respeito a Israel, né? Defendeu Hamas e, né? São os erros que o Lula comete porque ele é ganancioso e porque ele não sabe lidar com geopolítica, né? Então, ele acha que ele lida com geopolítica mundial, como ele disse nas entrevistas dele, que uma cervejinha ali, vou tomar uma cervejinha ali com os meus amigos ali, com o Putin, já resolve tudo. É assim. Não é, né, gente? Não é. Vocês sabem que funciona dessa forma. Mas a consequência disso, eu acho que o Donald Trump vai fazer uma pressão brutal pro Lula, por exemplo, sobre a Venezuela. Eu acho que o Donald Trump vai pressionar que o próprio Lula resolva a situação da Venezuela. Porque assim, se o Lula já tivesse tomado uma postura contra o Maduro, já tinha se resolvido, né? O Lula é meu amigo, pá. Eu quero ficar mais maduro, né? Se o Lula tivesse tomado uma postura de resistência contra o Maduro, já tinha se resolvido. Então eu acho que antes do próprio Donald Trump fazer as represárias e tomar alguma atitude contra o Maduro, ele vai pressionar para que o próprio Lula resolva a situação da Venezuela. E o Lula, ele não foi bobo nesse ponto, né? Porque até hoje ele não falou nem que sim e nem que não. Ele não assumiu que o Maduro é o presidente da Venezuela, a não ser a Gleisi Hoffmann, que disse que sim, sem autorização dele. Vocês lembram disso? Pois é, ela disse que o Maduro era o presidente e o Lula foi lá e pediu para ela corrigir e tirar do ar aquilo que ela tinha falado, né? Porque foi sem autorização dele. Ela falou como presidente do PT, mas o Lula é o PT, né? Então ele simplesmente falou, olha, você colocou isso aí sem falar comigo. Como assim? Porque a postura do Lula sobre o Maduro é essa, né? Nem lá, nem cá. É panos quentes. Então, eu acho que ele vai sofrer uma pressão brutal do Trump para que ele tome uma decisão, pô. Pode deixar um ditador ali na Venezuela acabando com a população. O cara perdeu as eleições que ele achou que ele ia ganhar. Se ferrou. Perdeu as eleições e agora ele tem que deixar outro cara assumir. É ditador. É assim, né? Mata os inimigos. Mas vai ter essa sequência, sim, essa sequela para o Brasil, nesse ponto. E se o Lula continuar insistindo a não tomar uma postura, aí talvez o Trump resolva isso de uma outra forma, né? Que eu não sei qual será, mas vão ser retaliações e igual fez com Cuba, né? Vocês lembram, né? Foram anos e anos e anos de pressão americana sobre Cuba, que nada se resolveu, né? Nada se resolveu. A população de Cuba foi minguando e os Estados Unidos só fez pressão política. Só, né? Embargos e... O que aconteceu? Nada. Né? Foram mais de 30 anos ali, mais tempo até, né? Nada aconteceu. Né? Só embargos e
A esquerda reclamando dos embargos, né? Falando que era tudo culpa dos Estados Unidos, quando na realidade tudo que os Estados Unidos queria era que a ditadura cubana terminasse. Coisa que nunca aconteceu, né? Nem com a morte do Fidel aconteceu isso. Tá lá ainda. Tudo sobre pressão dos ditadores cubanos, né? E a mesma coisa pode acontecer com a Venezuela. E eu tenho cá com os meus botões que, pela insistência do Lula, pelos dizeres do Lula, pelos dizeres do José Dirceu e pelo nosso queridíssimo STF e o nosso queridíssimo comunista ministro do Supremo, Flávio Dino, eu tenho uma sensação de que o Brasil pode se enveredar para uma ditadura também. Espero que eu esteja enganado e que isso não aconteça. E que 2026, o Lula, que já perdeu, né, todo mundo sabe disso, entregue o cargo para o novo vencedor. Que eu não sei quem vai ser, não sei se vai ser de direita, de esquerda, do raio que o parta, mas que ele entregue o cargo. Que, pelos dizeres do José Dirceu, da Gleice Hoffmann, da esquerda brasileira, da mídia brasileira, da Globo News, não sei como vocês conseguem assistir Globo News, cara. Sinceramente, é desprezível, faz mal. Quando eu assisto aquilo, meu estômago embrulha. Tenho nojo mesmo. Não consigo assistir. É deprimente ver gente mentindo descaradamente e puxando o saco de ladrões corruptos. E eu acho, sinceramente, que isso pode acontecer, né? Porque tudo que aconteceu já no mundo sobre ditaduras e começa exatamente com os passos que o Brasil está dando em passos largos para que isso aconteça, né? Reclamaram tanto do Bolsonaro, né? Medinho, golpe, vai ser golpe. E agora estão implantando o próprio golpe dele. Só que tem uma diferença. Tem uma diferença brutal aí, no caso. A esquerda brasileira, ela vem planejando isso há muito tempo. Há mais de 35 anos, há quase 40 anos. Eles vêm implementando essa ideia. Eles vêm fortalecendo essa ideia. Principalmente com a liderança do José Dirceu. Eles têm planejado isso, a tomada de poder, há muito tempo, né? Eles tentaram manter ali aquele teatro das tesouras, né? Para que isso não fosse colocado em prática verdadeiramente. Eles fizeram isso de uma forma que as pessoas achassem que era uma democracia e na realidade não era, né? Então, quando apareceu o Bolsonaro, que eles perderam o poder da máquina, eles ficaram assustadíssimos, né? E partiram para cima. Agora, para eles é tudo ou nada, porque eles já perderam o poder, né? Eles sabem que eles estão em estado de alerta, porque é mundial que está acontecendo essa mudança, né? A esquerda, ela tem perdido o poder ano após ano no mundo todo. No mundo todo eles estão enfraquecidos. E no Brasil não seria diferente, né? Só que pode acontecer isso. Eles podem querer se manter no poder, manipulando as leis, que nem tem feito descaradamente, né? Com o STF declarando guerra a qualquer um que seja contra eles, liberando os bandidos, liberando os assassinos, os traficantes, os corruptos de bilhões, soltando todo mundo, colocando todo mundo como se nunca tivesse acontecido nada ilegal, né? Liberando um bandido para ser presidente do país.
Então começa por aí. Quando as leis são manipuladas a favor só de um lado e para fortalecer o lado ruim da história, não tem meio termo, né? Isso aí é descarado o que está acontecendo. Mas é o que há, né? Sobre geopolítica. Vamos mudar um pouquinho de assunto e falar de outra coisa assim, um pouquinho relevante, que eu achei um pouquinho relevante. Mas vocês repararam que eu não falei nada do Bolsonaro, porque não tem nada que falar do Bolsonaro agora, né? O Bolsonaro está em marcha lenta. Por quê? Ele está na expectativa e ainda de ser desimpedido de concorrer em 2026. Então, enquanto isso não acontece, enquanto o Alexandre de Moraes estiver lá, ele tem que ficar mesmo na surdina, ali, pianinho, mostrando a cara de vez em quando, mas sem salientar nada, porque senão ele pode ser preso, né? Tem essas coisinhas aí enrolando, de que ele pode ser preso ou não. Não vai ser preso, eu acho, mas pode acontecer. Eu acho que ele vai esperar o Trump tomar o poder para que as coisas fiquem mais fáceis para ele expor, né? Eu acho que ele vai expor muita coisa. O Bolsonaro vai vir aí quente em 2025, eu acho. Mas ele precisa do apoio do Donald Trump. E isso ele já tem. Então ele só está esperando as coisas ficarem mais tranquilas. E a esquerda brasileira não é boba. Eles sabem que se eles prenderem o Bolsonaro vai ser muito ruim para eles. Então eles estão empurrando tudo com a barriga aí para ver se segura o leão, né? Mas não há muito o que falar do Bolsonaro, porque ele está mesmo nessa postura de mais de retaguarda, de planejamento, de não falar muito para não causar, porque os caras estão com sangue nos olhos e ele sabe que se ele falar alguma coisa errada, os caras é tudo que eles querem, né? E vão para cima e vão prendê-lo. Então eles estão, o pessoal, os bolsonaristas estão na espreita, bolando planos e tentando transformar as ideias para que possam ajudar o Donald Trump a derrubar a esquerda brasileira. Vamos lá, vamos ver o que vai dar, né? Então, eu queria falar para vocês de uma coisa interessante. Aconteceram duas coisas na virada do ano, né? Bizarras no Brasil. Uma que não é novidade, né? A sujeira nas praias, né? Que é uma coisa inacreditável que acontece no Brasil. Eu não sei, cara, o que acontece? Por que as pessoas jogam tanto lixo na praia, cara? Mesmo, tá, é uma festa de Réveillon. Custa colocar, que nem aqui na Europa tem, a cada X metros, assim, tem uma... Eles colocam na própria areia um tipo de um lixo, com sacos de lixo para as pessoas jogarem o lixo ali naquela sei lá, naquele cesto de lixo. Cara, é tão simples resolver, mas pá, é ridículo a quantidade de lixo que foi parar nas praias, cara. Eu vou colocar aqui um pequeno vídeo para vocês verem que é assustador, cara. É assustador. Olhem isso aqui, ó. Vocês estão vendo, gente? Olha a quantidade de lixo depois do Réveillon, cara. Eu não consigo entender por que isso acontece no Brasil, cara. As pessoas lá gostam tanto da natureza, né? Olha a quantidade de garrafas, cara. Meu Deus do céu. Isso é assustador do brasileiro, cara. Não é pouco, gente. É muito lixo, cara. Muito lixo. De um dia para o outro. Né? Nossa. Nem tem que falar, né? Isso aí é mesmo educacional, né? É uma coisa educacional isso aí, cara. Não é possível. É ridículo isso. Né? E aproveitando, tem mais uma coisinha, só que eu nem ia falar sobre isso, mas vou falar porque tá todo mundo falando, né? É só sobre essa loucura aqui que aconteceu, da queridíssima Anitta falando durante o Réveillon que eu sou uma puta. É isso que ela disse. Sou puta mesmo. É o que há, né? Nem vou comentar muito, mas é isso aí, todo mundo viu, todo mundo falou, todo mundo se chocou, né? A Anitta.
Isso foi para crianças, foi para velhos e Globo. Isso foi Globo, né? É nesse nível cultural que se encontra o Brasil. É deprimente. Né? Isso aí é ridículo. Mas, que esperar da Anitta, né? É isso. É o que ela sabe fazer, né? É o que ela sabe vender, né? O produto dela é esse, né? Mas eu achei que a Globo fez muito mal essa escolha aí. Mas também, né? Depois do fracasso do Roberto, o Roberto foi o maior fracasso histórico da Rede Globo, o show do Roberto Carlos, que já deve ser 40 anos de Roberto Carlos que tem a Globo, né? Todo final de ano o mesmo show, mesmo, né? Já deu, né, Globo? Bom, eles não vão parar com o Roberto enquanto o Roberto não morrer, né? É o que há, né? Mas como a Globo foi um fracasso com o show do Roberto Carlos, eles tentaram ir para outro extremo, chamaram a Anitta, que é o inverso do Roberto, né? Roberto com aquela arrogância toda. Vocês viram aquela cena dele jogando as flores assim? Pelo amor, né, cara? Roberto, para, né, mano? Já tá feio. Aposenta o popozão. Vem viver aqui em Portugal, que o pessoal aqui te ama, né? Vem aqui para Portugal, pá. Encosta a sua Cadillac aqui, né? Para de fazer vexame, cara. Gente, eu adoro as músicas do Roberto, né? Eu canto. Quando eu estou aqui. Mas já deu, né? Aí chamaram a Anitta para fazer a compensação do fracasso. Foi um fracasso em cima de outro fracasso, cara. Foi Globo, pelo amor de Deus, cara. Vocês estão precisando de bons diretores ou fecharem as portas. Tá ridículo. Ridículo. A Rede Globo, que era um exemplo de TV para o Brasil e para o mundo, acabou virando essa lajota, essa coisa ridícula, esse tijolo, né? Que ninguém quer arrastar, né? Não sei o que acontece, cara. Cadê os bons diretores que a Globo sempre teve, né? Tá na hora de começar a importar, né? Começar a importar diretores de credenciais ilibadas, né? De credenciais boas, né? Sem ser esse nojeira que está sendo a Rede Globo ultimamente, né? Vamos falar de outra coisa? Vamos falar de uma coisa que eu gosto muito e vou falar, esse é o último assunto desse vídeo para não ficar muito longo, né? Que é o seguinte, gente. Os OVNIs. Vamos falar de OVNIs ou drones ou OVNIs ou extraterrestres. Bom, muita gente. Eu tô assim, um pouco confuso com isso, porque assim, eu não sei o que acontece. Eu sou muito antenado no que está acontecendo no mundo. Eu sou uma pessoa que gosto de estar informado do que está acontecendo no mundo todo, o tempo todo. Então eu fico lendo notícias, fico filtrando, fico entrando em tudo quanto é lugar para mim adquirir informações e notícias. Né? Tem alguns portais bons, tem outros que nem tanto. É óbvio que o X é um grande portal para adquirir informações mundiais, né? É o que eu tento fazer sempre, entrar no X. Mas enfim, o que está acontecendo? 90% das pessoas que eu já conversei sobre os OVNIs e sobre os drones que apareceram em New Jersey, principalmente, muita gente não sabe nem sabe que isso aconteceu, cara. Aí eu fico assim, gente, sento para falar com amigos, assim, né? Olha, vocês viram o esquema dos drones lá de New Jersey? Não. Como assim? Você não viu nada sobre os OVNIs de New Jersey? Não. Você não tá sabendo o que tá acontecendo? Não. Cara, é assustador. Porque assim, pela primeira vez na história do mundo, foi o número de visualizações, de
de pessoas que filmaram isso é assustador, né? Depois teve, se você também é daqueles que não sabem absolutamente nada do que está acontecendo sobre os OVNIs e sobre os drones de New Jersey e que estão aparecendo em todos os cantos do mundo, acho melhor você se preparar e vasculhar a internet sobre isso. Por quê, gente? Isso é muito sério, né? É muito sério e o Donald Trump já falou sobre isso. O Elon Musk já falou sobre isso. Presidentes de vários países falaram sobre isso. Vários aeroportos já foram fechados temporariamente por causa de OVNIs que estavam rondando os aeroportos. Isso é muito grave, né? Então, e as pessoas, não tá acontecendo nada. É só uns drones aí andando. Aqui em Portugal foi visto na Alemanha, foi visto na Inglaterra, foi visto em todo o mundo. Todo mundo, esses OVNIs, esses drones, essas coisas, essas bolas luminosas estão aparecendo com muita frequência em todos os lugares do mundo. É a volta dos alienígenas? A volta? Por que eu falo a volta? Porque, como eu já disse no meu outro vídeo, eu falo sobre os Anunnaki, né? Que são os deuses sumérios. E é o que eu falo sobre eles no meu canal do Holograma Histórico. O que acontece? Estava prevista essa volta, né, dos alienígenas que voltariam depois de 3.600 anos, que é exatamente o período que a gente está vivendo agora, né? Que bate com a volta do Deus esperado pelos enlilitas, que são os judeus, que também estão à espera do Messias deles, que também bate com essa data. Miraculosamente, essa data também bate com o que os cristãos estão esperando, né? Que seria a volta de Cristo. Bom, tudo isso pode ser teoria, né? Intriga da imposição, da oposição. A imposição foi boa. Mas existe várias teses e várias teorias de que um dia mais cedo ou mais tarde, luzes, estrelas cadentes, estrelas brilhando no céu voltariam a acontecer, como diz na Bíblia, né? Que o céu seria os primeiros sinais da volta de Cristo e do final dos tempos, né? Bom, o que acontece? Gente, para não alongar muito, porque esse assunto não é um assunto de geopolítica, mas tem a ver com geopolítica também, e não é todo mundo que gosta, porque acha que isso é viagem, que isso é coisa de maluco, que isso é coisa de gente que não tem o que fazer e tal. Mas fiquem espertos, tá? Saiam da caixinha. Esse negócio de ficar Lula, Trump e Bolsonaro e Maduros e, né, Mileis da vida. É legal, né? Falar sobre geopolítica é muito gostoso, mas não se esqueçam de ficar antenados nessas paradas de alienígenas chegando no nosso planetinha. Que se por um acaso isso acontecesse, do jeito que está sendo desenhado, a geopolítica humana deixaria de existir. E se a geopolítica humana deixasse de existir como ela tem um bom lado e um mau lado, né? Um lado bom e um lado ruim. Que seria a união de toda a raça humana em prol de uma única causa, né? Que seria combater os alienígenas. Tem esse lado bom, né? A união, né? Que é o que se bate de frente com... Bate de frente não, soma com a ideia do globalismo, né? Que é a união, uma única direção, um único parlamento e um único líder, né? Já pensou?
Seria mais ou menos isso que aconteceria com essa vinda dos extraterrestres para dominar o nosso planetinha. Eles podem ser pacíficos? Podem. Mas de qualquer forma, se for provado que eles estão aqui mesmo, que eles estão causando já esse transtorno todo, que a geopolítica está sendo mudada por causa da aparência deles, da aparição deles, desculpa. Isso vai ter uma consequência, né? E o Trump já disse algumas coisas, gente de muito gabarito e muito poder já falou sobre isso. Já não é mais intriga da oposição, já não é mais o canal de notícias de um único maluco falando sobre extraterrestres, né? Isso aí já é uma coisa governamental, está sendo divulgado para todo mundo ver e ao mesmo tempo está sendo acobertado pela mídia tradicional. De novo, né? Eu não sei, eu acho que eles não querem assustar as pessoas, estão querendo acobertar para que as pessoas não entrem em pânico, né? Porque tem muita gente que, quando vê uma nave espacial de perto, vai congelar, né? Vai pirar o cabeção. Então, fiquem preparados, leiam sobre isso, vejam o que está acontecendo. Eu não vou trazer aqui as informações, alguém já deve ter visto, mostrado para vocês, mas se vocês não viram absolutamente nada, procurem no Google, procurem no YouTube. É só você digitar na busca drones de New Jersey e vai aparecer para vocês 1 bilhão de vídeos falando sobre isso. E tem em português, tem em inglês, tem em todas as línguas possíveis. E procurem mais, se aprofundem, né? Porque é um tema muito interessante e que, para mim, vai abrir portas para muita coisa inovadora que vai acontecer no nosso planetinha. Coisas boas e coisas ruins. Mas, tratando-se de geopolítica, eu acho que vai ser bacana. Eu acho que vai ser bacana, porque pelas coisas que eu sei de geopolítica da história, né, das coisas que eu já estudei no passado, principalmente sobre os sumérios, isso já estava previsto que vai acontecer. E eles viriam para julgar a humanidade, para saber como que as coisas andam caminhando, né? E pode ser que seja bom, pode ser que dê muito certo, né? Se bem que a humanidade, para mim, fracassou em vários pontos, mas o julgamento é deles, né? Então, pode ser que eles deem boas notas para a humanidade e que eles tragam mais tecnologia para nós e nos libertem, né? Acima de tudo, é esse meu desejo, que eles chegam para cá e... Porque a teoria deles é que a gente está preso aqui no planeta, né? Que a gente não pode sair do planeta, porque a gente estava numa fase de repressão e aprendizado, como se a gente fosse um câncer do planeta. E que foram eles que criaram, e eles deixaram a gente aqui para amadurecer o suficiente para que eles voltassem depois e nos julgassem, para saber se a gente já é adulto o suficiente para encarar o nosso universo, né? Então, isso aqui é um laboratório gigantesco deles, né? Essa é a tese toda. E eles voltaram e voltariam para avaliar como que a criação deles anda se comportando, né? Para ver se eles libertam, abrem a porta da jaula ou não, né? E se isso acontecer, né, se a gente for liberado por eles, né, dizer que a humanidade tem um pouco mais de consciência do que eles esperavam, porque, teoricamente, na teoria deles, dos sumérios, eles criaram a gente com a imagem e semelhança. Né? Eles são parecidos com a gente. Mas nós somos adaptados ao nosso planeta, né? A vida orgânica desse planeta, ela tem limitações, né? E eles colocaram mais algumas limitações na nossa parte genética, no nosso mapa genético, no nosso DNA,
DNA. Então, essas configurações todas, travamentos todos, genéticos que eles deixaram armados, para que a gente não tivesse um QI muito alto, mas alguns homens conseguem driblar isso, né? Enfim, pode ser que eles deixem a gente crescer, né? Que é. Aí tem uma outra tese interessante para nós que somos brasileiros, falando do Chico Xavier, né? Que ele falou da data limite, vocês sabem do que eu estou falando, e que também bate com essa data do 2025. Eu acho que tem a ver um pouco com esse lance da data limite que o Chico Xavier falou, que bate com a mesma ideia dos sumérios e dessa data de 3.600 anos da volta dos Anunnaki. Os Anunnaki são os deuses que criaram os humanos, na teoria dos sumérios, e é muito interessante isso. Não se esqueçam que eu tenho o meu canal, que destrincha toda essa história, com mínimos detalhes, contando toda a história escrita pelo Zecharia Sitchin, contando essa história maluca dos sumérios, né? Que são esses deuses Anunnaki, que vieram no outro planeta e para retirar ouro do nosso planeta. Vocês já pararam para pensar nisso? Por que o ser humano é tão fissurado por ouro? E por que todos os estados de todos os países e todos os humanos querem encontrar ouro? Bom, de acordo com o que os sumérios dizem, o ser humano foi programado para encontrar ouro e retirar ouro da terra, porque os Anunnakis precisam de ouro, porque o planeta deles precisa de ouro para curar a atmosfera do planeta. E eles vêm para cá para buscar ouro. Essa é a tese principal dos Anunnaki. E eles, como eles precisavam de mão de obra, criaram os humanos para que a gente extraísse ouro para eles. Eles nos abandonaram aqui, tentaram aniquilar a humanidade depois que eles viram que nós éramos seres, criaturas bestas. Eles tentaram nos aniquilar com o dilúvio. O dilúvio tentou matar toda a humanidade, mas como nem todos os Anunnaki são cruéis, eles salvaram uma grande quantidade de seres humanos, né? Que é a história da Arca de Noé. Ziusudra, que é o Noé, foi salvo pelo um dos Anunnaki, que é o Enki, que é um dos irmãos principais da teoria toda. Ele ajudou o Ziusudra a construir uma arca. E essa arca salvou a humanidade da extinção, que era a criação perfeita deles. Então, esse Enki ficou com dó de eliminar todos de uma vez só e salvou alguns que ele achava que eram humanos mais bem evoluídos, né? Que eram descendentes direto dele, né? É uma tese muito louca. Se você ficou com curiosidade, entre no meu canal, Holograma Histórico, e assistam os vídeos. Essa história é muito bacana, é riquíssima em detalhes. E se você gosta de ler, leiam os livros do Zecharia Sitchin, ou leiam esses meus livros que estão aqui na descrição. Aqui, ó, é só fazer a leitura do QR Code e você vai ter acesso aos meus 2 livros contando um pouquinho dessa história dos Anunnaki. E é isso. Eu acho que eu estou contando um pouquinho dessa história porque essas recentes aparições dos Anunnaki, dos OVNIs que estão aparecendo em New Jersey e no resto do mundo, bate com as datas, tá? É mais interessante nesse ponto. Bate com as datas e com todos os estudos que todas as pessoas que estudam sobre os Anunnaki estavam esperando. Inclusive os próprios judeus, com os enlilitas, que estão esperando a volta do Enlil, que é o deus deles. Eles estão esperando e essas datas todas se fundem e chocam uma com as outras, e 2025 é um ano muito especial. E as coisas vão acontecer rapidamente, como estão acontecendo, e vocês terão muitas notícias sobre isso.
Vamos ver o que o Donald Trump vai fazer. Eu acho que muita coisa, muita esperança sobre o que o Donald Trump pode revelar sobre isso, né? Não se esquecendo do que ele tem agora como seu braço direito, o Elon Musk, que é um homem voltado para tecnologia de ponta. Também pode ter um lado bom e um lado ruim, né? Porque há uma tese que dizem que o Elon Musk é. Aí já é uma loucura, já, né? Já. Mas dizem que o Elon Musk é o anticristo. Não acredito nisso, mas, né? Tudo indica que seja. Por vários motivos e vários pontos, né? Inclusive pelas coisas que está escrito na Bíblia que o anticristo faria, tal, e tudo bate, né? Ele é assustadoramente bate tudo com o Elon Musk. Mas vamos ver aí como que vai ser, né? Espero que não seja verdade, porque eu gosto muito do Elon Musk. Tenho uma afinidade com a ideologia dele. Espero que eu esteja enganado sobre isso, que as pessoas também estejam enganadas, né? Porque não seria bacana pra gente. Porque pelo que falam, né, da teoria do anticristo, ele se faria bonzinho no começo, até que as pessoas confiassem nele e depois ele trairia a humanidade. Né? Tudo indica que o Elon Musk está indo para esse mesmo caminho, né? De ganhar a confiança das pessoas, de ele é um homem bom, é um homem que quer ajudar a humanidade a crescer, a evoluir, mas a gente não sabe como vai ser daqui para frente, né? E se as coisas darem torto, né? A gente não sabe. Vamos esperar para ver até onde o senhor Elon Musk vai. Espero que ele só traga coisas boas para nós, porque até então tudo tem caminhado muito bem, né? Ele é uma excelente pessoa, está tentando tirar a humanidade das mãos da esquerda, que a esquerda é o mal do nosso planeta nesse momento, né? E eu espero que ele realmente seja verdadeiro. E que seja só um humano bem intencionado e não uma entidade espiritual encarnada para acabar com nós, né? Já basta nós mesmos aqui, né? Mas é isso. Gente, eu desejo do fundo do meu coração um excelente ano de 2025 a todos vocês. E que esse ano seja rico de cultura, de conhecimento, de desprendimento e que a nossa geopolítica mude definitivamente para melhor. Né? Que esses políticos atrasados, esses políticos mal intencionados, corruptos, sejam completamente aniquilados e deixem de existir na nossa sociedade, né? Que a política seja verdadeira, né? E que a democracia que eles tanto arrotam para nós seja verdadeira. A democracia é a coisa mais bonita que pode acontecer na nossa sociedade, entre humanos intelectuais e que tenham um mínimo discernimento de certo e errado, mas não pode ser usado como uma escora da esquerda. Né? A palavra mais usada pela esquerda é, sem dúvida, a democracia. Só que a democracia para eles é eles primeiro, depois o resto. Isso não é democracia, isso é manipulação. Né? Então vamos esperar isso para 2025. Vamos esperar que tudo de bom aconteça e que todo mundo seja realizado, que todo mundo é difícil, né? Mas que a maioria de nós se realize, que a maioria de nós seja feliz, porque ser feliz é o fundamento de estar vivo. Né? Aproveitar essa jornada. Eu costumo dizer isso para os meus amigos.
Quando você começa a encarar a vida como uma jornada, você vem, você ganha o direito de estar vivo, você nasce, você ganha o direito de se beneficiar da humanidade, quando você ganha o direito de levar palavras às pessoas, você ganha o direito de aproveitar os momentos da intimidade de estar vivo, do prazer, do sexo, de todas as coisas, das pequenas coisas que nós humanos temos o prazer de deliciar dessa vida. Quando você começa a pensar nisso tudo como uma jornada ofertada por Deus a você, de aprendizado e de evolução, que você vai passar por aqui e aprender a curtir toda essa vida, toda a beleza do nosso planeta, que foi minuciosamente desenhado e pensado por um ser evoluído, por Deus, né? Ele pensou em cada detalhe para que você tivesse uma plenitude nesse planeta, né? Tudo aqui foi desenhado, tudo aqui foi pensado, tudo aqui é maravilhoso. Tudo a luz, o nosso nascer do sol, o nosso pôr do sol, as nuvens desenhadas no céu, o azul infinito, o mar maravilhoso, que está sempre ali orando por nós, né? Cada onda que quebra na praia emite aquele som belo, né? Para dizer para você, nós estamos aqui cuidando de você, nós estamos vivos aqui cuidando de você. A onda do mar ela mostra que o nosso planeta é vivo. O vento que sopra no teu ouvido e te dá aquela sensação de tem alguma coisa a mais aqui, tem um espírito do planeta soprando. Isso é vida, né? Quando você vê os peixes nadando ali no mar, é coisa mais linda, né? Quando você come uma fruta, quando você almeja uma coisa que você quer muito no nosso planeta e essa coisa se realiza, é magnífico, né? Quando você é pai, quando você é mãe, quando você pode dar vida a mais um ser nesse planeta, é mágico demais isso, né? Quando você vê uma criança aprendendo a andar, né? Quando você vê um animal na natureza, quando você vê um cavalo correndo. Já pensou nessas coisas? É tudo tão maravilhoso, né? Quando você sobe numa montanha e vê aquela cena linda desenhada por Deus, né? Aquelas cores maravilhosas que o nosso planeta consegue criar no pôr do sol, né? Que em todos os tons maravilhosos da nossa natureza, né? Um laranja forte, vermelho, roxo, lilás e tudo que é cor, né? Coisas absurdamente lindas que o nosso planeta tem. Que nós saibamos absorver tudo isso, porque isso é bonito, né? Só que tem uma coisa assustadora, né? Que é o desprezo do ser humano por tudo isso, né? A ganância humana. E o humano, ele tem um grande defeito, que é não saber dividir, né? A ganância humana, ela fala mais alto. Por exemplo, Deus dá a mesma oportunidade quando você nasce para todos nós humanos, né? Nós nascemos iguais, sem dentes, carecas e bonitos, né? Todos nós nascemos assim, pelados e lindos, natureza. O que muda são os pais e as oportunidades que a vida determina para cada um, né? Só que o que acontece? A arrogância humana e essa falta de querer bem ao próximo é o que determina o que determina o caráter das pessoas e é o que determina também o porquê que a humanidade hoje é um caos, né? Porque assim, Deus criou tudo no nosso planeta para que ele seja igual para todo mundo, né? Deveria ser, né? Deveria ser porque a natureza ela é
perfeita, né? Plantando, colhe-se, né? E se você colhe, você come. E é o que é principal no nosso planeta. Plantar, colher e comer, dormir e procriar. Essa é a grande jornada que Deus nos deu, procriar, né? E criar uma população linda nesse planetinha aqui. Só que a ganância humana, a pessoa cresce de uma forma que ela odeia a concorrência. Ela odeia o amigo, o outro humano. Porque na cabeça pequena de um outro humano, ele vai tomar o lugar dele, né? E Deus fala claramente isso, na Bíblia está escrito isso várias vezes, que Deus fez o mundo pensando em todos da mesma forma. Ninguém é melhor que ninguém. Ninguém está aqui acima de ninguém. Essa é a meta. Porque, pense bem, todos nós morreremos e todos nós partiremos desse planeta. Uns mais cedo, outros mais tarde, mas todos acabaremos embaixo da Terra. Voltaremos da onde viemos, né? Nós somos feitos desse planeta, né? Cada célula do nosso corpo depende do nosso planetinha Terra. Nós não somos nada diferentes um do outro, né? O tom da pele, o tom do cabelo, a cor dos olhos, mas na essência, todos nós temos o mesmo direito de estar sobre a face da Terra, colhendo histórias e sobrevivendo. E aproveitando do planeta, da beleza do planeta, da conversa com os amigos, do desfrute do amor, né? Mas o homem, infelizmente, se concentrou na tortura, no querer mal, na ganância, no roubar, tirar do outro e assim por diante, né? Todas essas histórias todo mundo conhece muito bem, né? E eu espero que em 2025 mais pessoas consigam acender essa ideia, que a ganância diminua, que a falta de compreensão diminua, que nós possamos nos unir cada vez mais, em vez de desunir, que é uma coisa que a esquerda ama na humanidade. Eles querem que nós sejamos isolados, sejamos pequenos grupos, aqui, ali, grupinhos separados, para que eles tenham poder sobre os grupos. Sendo que nós temos um grupo maior, acima de tudo. Nós somos humanos. Nós somos uma raça de seres predominantes nesse planeta lindo. Pensem nisso. Nós não somos inimigos uns dos outros. Nós somos egoístas. Mas nós somos humanos, né? Quem sabe esses aliens aparecendo, esses UFOs, esses OVNIs, nos venham alertar de quem nós verdadeiramente somos, né? E que o ser humano possa evoluir ainda mais nesse ano. Evoluir ainda mais sobre a nossa natureza humana. E que a ganância, a corrupção, os maus tratos, tudo que o humano sabe fazer muito bem de ruim, diminua e acabe. Que sucumba, que volte da onde nunca deveria ter saído, do fundo das catapultas, do fundo do poço, da escuridão, tudo que o humano sabe de ruim seja extinto. Porque o que o Cristo nos trouxe, a mensagem, é o amor, o querer bem, amar ao próximo como a si mesmo. Essa é a verdadeira mensagem, né? Que muitos escondem,
que muitos não querem, porque a ganância é maior. Por que que ele tem e eu não tenho? Sendo que todos poderiam ter. Não um ou outro, né? Mas isso é uma utopia, por enquanto, mas é um querer bem. Eu desejo isso do fundo do meu coração a todos e que 2025 seja um ano exemplar para todos nós. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Eu sou o Francis Valade. Não se esqueçam de entrar aqui no meu QR Code, ler os meus livros, deixem o seu like, divulguem, compartilhem com os amigos e voltem aqui para o canal. Tá bem? Fiquem com Deus. Até a próxima. Fui. Tchau.